Ok, chegamos ao terceiro bloco do programa Jogada de Classe pela nossa querida TV Horizonte. Meus amigos, vou falar de um assunto importante agora para vocês. Vou falar de óculos. Por acaso, você não está enxergando direito? Sabe aquela letrinha na hora de digitar mensagem lá no celular e tal, mandar recado e tal, receber recado? Pois é, sabe aquela hora que você vai ler a hora e tem que levar o telefone na frente do rosto, da face, dos olhos aqui? Pois é, com saúde não se brinca. Com visão, então, meu filho, pior ainda. Enxergar bem é uma questão de boa saúde. Consulte um oftalmologista e passe no mercado dos óculos. Pronto, problema resolvido. Qualidade, preço, prazo, confie na Ótica que faz muito mais por vocês. Óculos completos a partir de R$ 99,00, armações a partir de R$ 49,90. Tudo isso, sabe onde? Só no mercado dos óculos. 7 lojas em BH, uma loja em Pedro Leopoldo. Atendimento, ninguém faz igual. Falei do mercado dos óculos, cuja marca está para você aí na tela, para você não esquecer nunca. Quais são os jogos de amanhã? Pela Taça São Paulo Futebol Júnior, que teremos Cruzeiro e Atlético jogando. Vamos ver agora, coitado do Atlético, hein? 14h45, 15 para as 3 da tarde. Não é fácil, hein? Atlético e São Bernardo. E o Cruzeiro vai jogar amanhã às 19h15, 7h15 da noite, já a temperatura mais amena, contra o Oeste. O Oeste, o Cruzeiro já jogou e já ganhou. Ganhou. E ganhou com o Cruzeiro jogando com o time reserva, inclusive. Isso. Não quer dizer que vai ganhar de novo. Não quer dizer que vai mas pelo menos a gente tem uma noção. Ganhou bem, né, cara? Ganhou bem, é. Ganhou bem. Como enfrentar o Oeste. Atlético e São Bernardo, não sei se o Atlético já jogou contra o São Bernardo nessa... Não, né? Ainda não. O Atlético, na verdade, o São Bernardo jogou contra o River do Piauí, que venceu o Atlético na primeira rodada, né? Ah, exato. Foi o jogo que o Atlético perdeu já logo no início ali, depois se recuperou e conseguiu a classificação. Ganhou os dois, na verdade, os dois times ganharam de 3-1, foi até uma coincidência aí de placar. O Atlético jogou contra o Capital. Como assim? No jogo anterior. Isso. No jogo anterior, o Atlético jogou contra o ABC, né? Contra o ABC. Isso, contra o ABC. E o São Bernardo jogou contra o River do Piauí, que venceu o Atlético lá na primeira rodada da Copinha. Exato. E São Bernardo foi bem, na verdade, eu não vi o jogo, mas acompanhei alguns melhores momentos e achei interessante. Time que ataca bem, na verdade, né? Não consigo, assim... Eu vejo o Atlético muito favorito, bem tranquilo, Para este jogo? Para este jogo. Os dois, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Para os dois, na verdade, Para os dois. Oeste também. O Oeste, o Cruzeiro fez um jogo muito tranquilo, que aí a gente falando sobre o jogo de ontem, né? Que ontem eu achei um jogo mais nervoso e tudo. Contra o Oeste foi o contrário, foi um jogo muito tranquilo, que valia, inclusive, a liderança do grupo, né? Os dois estavam brigando ali pela liderança naquele momento. Muito bem, eu quero voltar então ao princípio do programa, quando Saulo Frois, que é o presidente do Conselho Diretivo transitório, que está no Cruzeiro, disse aqui, né? A questão, uma das notícias importantes que ele deu, que o Cruzeiro está buscando um empréstimo para pagar pelo menos parte, né? Porque não vai arrumar 500 milhões, 800 milhões, que é a dívida do Cruzeiro, emprestado. Paga aí talvez os jogadores para que haja um acerto, etc., né? Mas qual outro fator importante que vocês acharam dentro do que ele falou? Dentro do que ele disse sobre já estar fazendo algumas ações, eu entendo o seguinte, quando esse conselho, né, esse grupo gestor veio, trouxe uma credibilidade muito forte naquele momento ali. E foi muito bacana, né? Recuperou um pouco daquela confiança da torcida e tudo mais. A partir do momento em que começaram a surgir situações em que um ou outro saiu daquele grupo, né? Por motivos que a gente não sabe dizer exatamente quais, mas que um ou outro deixou aquele grupo gestor, então já perde-se novamente essa credibilidade, vamos dizer assim. E aí, ele respondeu que já está fazendo ações, né, que o grupo e o Cruzeiro já está fazendo algumas ações para recuperar, para que tenha essa credibilidade, que o Cruzeiro em si já tem um nome que gera essa credibilidade, mas eu acho que precisa de um pouco mais, Orlando. Eu acho que tem que ter um pouco mais, eu acho que a torcida precisa dessa segurança, os investidores precisam dessa segurança, entendeu? Então, vamos ver, né, o que vem aí nos próximos dias. Agora, uma coisa que ele falou também é o seguinte, surgiu a notícia de uma possível chapa do Dr. Sérgio Rodrigues dos Santos para concorrer à presidência do Cruzeiro da eleição que vai ter agora em maio, que pode ser até antecipada. Para fevereiro, né? Ele falou agora, né? Já para... Exatamente. Mas que ele, Saulo,
Porque nessa chapa do Sérgio Rodrigues estaria o Saulo como vice e o Emílio Brandi. Pelo que eu conheço do Emílio está fora. Pelo que eu conheço do Emílio, ele não vai aceitar. E isso também foi dito lá pelo Saulo. E o Saulo deixou claro que também não vai aceitar. Não por ser a chapa encabeçada pelo doutor Sérgio Rodrigues, mas porque o Saulo... Gente, realmente, eu imagino o desgaste emocional, físico. Emocional, dedicaram. Isso ninguém vai tirar isso deles. Eles dedicaram muito, deixaram as empresas, as famílias de lado para cuidar do Cruzeiro. E o risco da própria empresa também se desgastar, né? Da imagem da própria empresa se desgastar nessa confusão Exatamente. Toda. Então, ele está fora, né, cara? Pelo que ele falou. Pelo que ele falou, é uma questão muito pessoal, né? Dele estar cansado, de ele querer descansar, de não trabalhar com isso. Mas não deixou descartada a possibilidade, né? Que se for apresentado um bom projeto, dele apoiar esse candidato ou essa chapa, mas não compondo ela. Exatamente. Então, esperar para ver. Também é o seguinte, eu acho que essa colocação do Sérgio Rodrigues Santos, doutor Sérgio, ainda é uma coisa mais de redes sociais. Ele ainda não declarou oficialmente, informação não. Oficial, não. De Twitter, né? Agora, seria um bom presidente, eu acho. Porque a gente vê que ele gosta do Cruzeiro, ele tem esse afã de ser presidente. É jovem, está disposto, né? É um cara honesto. Então, eu acho que seria interessante, caso realmente seja efetuada aí a colocação dessa chapa. Sua candidatura, né? É um cara jovem, estudioso, né? Vamos aguardar se ele vai conseguir essa viabilidade de ser candidato. Outra coisa que eu coloquei para o Saulo, para quem acompanhou, está nos acompanhando, deve ter visto, né? É que até agora, presta atenção, hein? Só o Léo fechou com o Cruzeiro. Estão falando que Ederson já fechou, não fechou, não. Fábio já fechou, não fechou, não. Manuel já fechou, não fechou, não. Ainda só o Léo, que está aí na tela para você ver, ao lado do Adilson, foi o único que oficialmente continua no Cruzeiro para este ano. O que aconteceu no caso do Ederson, a informação que chega, Orlando, é que o Cruzeiro quitou algumas coisas que estava devendo para o Ederson. Isso é uma verdade. Mas não quer dizer que ele vai ficar. Isso. Mas, pelo menos, perde força na questão do processo judicial que ele está movendo contra o Cruzeiro. O que é muito importante, O que é né? importante. É muito importante para o Cruzeiro nesse momento. O Léo é uma referência, e aí torna-se uma referência ainda maior a partir de agora, porque já era, né? Já era um jogador muito importante para o time do Cruzeiro, mas torna-se agora uma referência muito maior, principalmente pelo que ele disse, pela fala dele, no sentido de, olha, tem empresário sim, tem negociações para lá, para cá, mas o meu contato é com o clube. Segundo ele, né, ele teve uma conversa direto com o clube, ele tem um relacionamento muito próximo do clube, e isso foi muito importante, muito determinante para ele querer ficar. Eu acredito que vai trazer uma turma junto com ele, né? Isso vai ser muito, muito benéfico, assim, para o Cruzeiro. Só para completar, até mesmo essa pergunta que eu fiz para o Célio, né? A importância de um atleta como o Léo, com vários jovens jogadores subindo para o profissional. Até eu estava conversando com alguns atletas do Sub-20. Poxa, imagina a oportunidade de você concentrar com o Léo, de conversar o tanto que vai ser um aprendizado. Então, o Léo tem essa função social dentro do elenco do Cruzeiro também muito importante. Com certeza. Muito bem, meus amigos. Fazer proteção veicular hoje é o que todo mundo está fazendo. Se você tem carro, tem que fazer proteção veicular. E proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e muito mais, além de fenômenos da natureza. Assistência 24 horas. Faça agora a sua adesão. É na Porto Brasil, Rua Marte, número 54, bairro Jardim Riacho, em Contagem. Ligue 3398-9000, 3398-9000. Cruzeiro em campo hoje, trabalhou, Fábio não foi, dizem que ele está liberado para resolver problemas particulares, né? E eu fiz uma pergunta hoje no meu Twitter se o Cruzeiro já tinha... Eu acho, na minha opinião particular, que o Cruzeiro ainda não tem uma ideia, ou o Cruzeiro não, o Adilson Batista, técnico do Cruzeiro, não teria ainda uma ideia de qual time ele vai usar, pelo menos para o primeiro jogo. Uma ideia não só do elenco, mas uma ideia de jogo. Como é que ele vai querer jogar, se é um time mais propositivo? Ele ainda não tem... são tantas incertezas, né, de contrato, de permanência, que fica difícil, de fato, o treinador conseguir montar a equipe. O que ele deixou muito claro é que, sim, essa base vai ser usada e, obviamente, ele quer peças
importantes e também com experiência para que ajude, né, o ajude a conduzir esse time. Ele garantiu que na próxima semana tudo vai estar se ajeitado, né? Vamos aguardar, como diria ele mesmo, vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas eu acho que a situação ainda é muito confusa no Cruzeiro como um todo, em todos os setores, né? Ele agora foi para o departamento de comunicação, a Andréia, que faz a comunicação do Sada Cruzeiro, né? Eu acho que eles deveriam contratar um jornalista experiente, né? A Andréia eu conheço há muitos anos e tudo, é ótima pessoa, absolutamente nada contra ela. Mas eu acho que para o time de futebol, nesse momento que o Cruzeiro está vivendo, de turbulência, de gestão de crise, né, Rolando? Hein? Gestão de crise. Gestão de crise, exatamente. Tinha que ter um jornalista experiente lá para comandar, pra saber, né? Às vezes até, para certo modo, peitar um pouquinho os companheiros, né? Porque tem muita gente, muitos jornalistas aí, estou fazendo crítica assim, que gostam de peitar e exigir determinadas coisas. Então, teria que ter um jornalista mais experiente, um que já passou por lá e tal, enfim, procurar alguém que pudesse ter nas mãos esta situação de comunicação, que não é fácil num clube da grandeza do Cruzeiro. É o Brasil inteiro querendo saber notícia. Né? E notícias muito complicadas, né, Orlando? Tem que ter muito braço ali para segurar. Muito. Então tá lá, Andréia, a gente vai dar todo apoio, mas eu acho que não foi a escolha ideal. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.